A maioria das pessoas acredita que o sucesso é uma combinação de sorte, timing e esforço físico. Earl Nightingale, porém, desmonta essa ideia com uma frase que corta como uma lâmina. Você se torna aquilo que pensa durante a maior parte do tempo. Não é sobre circunstâncias, mas sobre o que acontece dentro da sua cabeça. O segredo não está no que você faz, mas no que você decide acreditar antes mesmo de agir. Imagine um ator entrando no palco. Ele não espera sentir confiança para interpretar seu papel. Ele já age como o personagem desde o primeiro ensaio. Essa é a essência do agir como se. Não é fingimento, é treino mental. Quando você se comporta como a versão que deseja ser, o cérebro começa a enxergar aquilo como possível. E então, o impossível vira rotina. O mundo está cheio de pessoas que esperam uma faísca externa para se moverem. Nightingale diria que isso é como esperar o motor de um carro ligar sozinho sem dar a chave. A chave? Sua mentalidade. Quem fica parado reclamando do trânsito nunca chega ao destino. Quem age como quem já venceu, mesmo sem ver resultados, está construindo o futuro agora. Alguns chamam isso de auto-engano. Os resultados, porém, não mentem. Empresários bem-sucedidos não agem como amadores esperando dar certo. Atletas campeões não treinam como iniciantes. Eles já vivem, no presente, a postura de quem conquistou. A diferença entre eles e a multidão é simples. Uns agem como se o sucesso fosse inevitável. Outros como se fosse um milagre. E aqui está o pulo do gato. Seu cérebro não distingue fantasia de repetição consistente. Se você alimentá-lo diariamente com a certeza de que já é capaz, ele começará a encontrar caminhos que antes pareciam invisíveis. Nightingale não estava falando de mágica. Estava apontando para a ferramenta mais negligenciada e poderosa que existe. Earl Nightingale não definia sucesso como riqueza, fama ou status. Para ele, era algo mais preciso. Sucesso é a realização progressiva de um ideal digno. Note a palavra progressiva. Não é um destino, mas um movimento contínuo. Alguém que melhora 1% ao dia, mesmo sem ver mudanças imediatas, já está bem-sucedido. O resto é consequência. Muita gente confunde sucesso com sorte, como se fosse um bilhete premiado que só alguns sortudos sacam. Nightingale comparava isso a um navio sem leme. Pode até pegar ventos favoráveis, mas sem direção. Vai rodar em círculos. Sucesso é navegar com um mapa mental claro, sabendo que cada ação, por menor que seja, aproxima você do porto. Pense em um estudante de medicina. Ele não vira médico no dia da formatura. O sucesso começa na primeira aula, no primeiro diagnóstico estudado, no primeiro plantão. Se ele só se considerasse bem-sucedido ao receber o diploma, perderia a força para persistir. O mesmo vale para qualquer área. Quem só celebra o resultado final, despreza o processo que o constrói. Aqui está a armadilha que pega até os esforçados. Trabalhar duro sem um ideal digno é como cavar um buraco sem saber se há tesouro lá. Nightingale enfatizava que não adianta correr atrás de algo vazio, seja dinheiro, elogios ou reconhecimento. O verdadeiro combustível vem de um propósito que faça seus olhos brilharem mesmo nos dias cinzas. E isso leva a uma pergunta silenciosa. Se sucesso é progresso, por que tantos desistem no meio do caminho? A resposta está no próximo passo. Entender como a mente transforma ou destrói tudo o que tocamos. Nos tornamos aquilo em que pensamos. Essa frase de Nightingale parece simples, mas é uma bomba relógio. Seu cérebro é como um jardim. O que você planta nele cresce, quer seja erva daninha, quer seja fruto. Pense em fracasso o dia todo, e seu corpo agirá como um ímã para derrotas. Pense em soluções, e suas mãos começarão a construir portas onde outros só veem paredes. Um estudo da Universidade Harvard mostrou que médicos que se visualizavam como competentes antes de uma cirurgia cometiam 40% menos erros. Não era experiência ou sorte. Era a mente deles preparando o terreno. O mesmo acontece com você. Quando repete mentalmente "eu consigo", seu cérebro para de sabotar seus movimentos e começa a filtrar oportunidades que antes passavam despercebidas. Aqui está o desafio. Nossa mente adora voltar para o padrão antigo, como um cachorro que se deita no mesmo lugar desgastado.
Se você sempre pensou, dinheiro é difícil, seu subconsciente vai torcer seus esforços para provar que está certo. Mas se agir como quem já venceu, mantendo postura ereta, voz firme e hábitos organizados, a mente entra no modo como fazer dar certo, em vez de porque vai dar errado. Experimente isso hoje. Antes de uma tarefa importante, feche os olhos por 30 segundos e veja-se realizando-a com maestria. Não é positividade tóxica, é programação neurológica. Atletas fazem isso antes de competições. CEOs fazem isso antes de reuniões cruciais. A diferença entre eles e um amador: eles não esperam a confiança chegar, criam-na. E isso nos leva ao próximo degrau: como transformar essa imagem mental em algo tão vívido que o sucesso pareça inevitável, não uma esperança distante. A mente não distingue entre o que é real e o que você repete com detalhes vívidos. Nightingale sabia disso. A mente age sobre aquilo que você alimenta repetidamente. Pense em um arquiteto. Ele não ergue um prédio sem antes visualizar cada andar, cada janela, cada estrutura. Seu cérebro funciona da mesma forma. Se você não define a imagem, ele trabalha com escombros aleatórios. Jim Carrey, antes da fama, escreveu para si mesmo um cheque de os 10 milhões de dólares por serviços de atuação. Data: 5 anos no futuro. Todo dia ele olhava aquela folha de papel e via o dinheiro em suas mãos. Em 1994 recebeu exatamente os 10 milhões de dólares por uma máscara. Coincidência? Não. Foi a mente dele materializando o que já havia sido construído pixel por pixel na imaginação. Você não precisa ser um artista para usar essa arma. Um vendedor que se visualiza fechando negócios com sorrisos e apertos de mão age diferente de quem só teme rejeições. Um escritor que sente o peso do livro pronto nas mãos escreve com outra urgência. O truque é adicionar sensações, cheiros, texturas, vozes, à visualização. Quanto mais real, mais rápido o cérebro busca tornar aquilo concreto. Mas atenção, isso não é sobre sonhar acordado. É treino de foco. Reserve 2 minutos pela manhã e 2 minutos à noite para fechar os olhos e entrar no filme da sua versão bem-sucedida. Qual roupa ela veste? Como fala? Que decisões toma? Nightingale chamava isso de construir o sucesso de dentro para fora. E agora, o pulo do gato. Como transformar essa imagem mental em ações físicas que enganem até o universo a seu favor. O segredo não está em fingir, mas em praticar sua versão futura como um músico ensaia escalas. Nightingale dizia: as pessoas com sucesso simplesmente fazem certas coisas de forma consistente. Elas não esperam se sentir prontas. Vestem o personagem da excelência até a pele absorver o papel. Observe um cirurgião. Suas mãos não tremem, não por coragem, mas por repetição. Seu cérebro é um detetive que coleta provas do seu comportamento. Quer provar que é um líder? Comece decidindo como um, mesmo que seja apenas escolhendo o restaurante para o almoço da equipe sem hesitar. Pequenas decisões firmes criam um padrão neurológico. A postura física é crucial. Ombros para trás e voz calma ativam os mesmos hormônios de confiança que um CEO tem durante uma reunião importante. O milionário que age como quebrado continua pobre. O quebrado que age como milionário, ele começa a ver oportunidades invisíveis para os outros. Experimente. Por uma semana, organize seu dia como seu ídolo faria. Acorde no horário dele, leia o que ele lê, até mesmo a forma como ele responde e-mails. Não é imitação, é reprogramação por exposição. Dinheiro, influência e resultados seguem um ritmo. Primeiro vem o comportamento, depois a identidade, por último, a recompensa. Nightingale provou isso com marinheiros na Segunda Guerra, os que se comportavam como sobreviventes, organizados, alertas, tinham 3 vezes mais chances de escapar de naufrágios reais. O ambiente responde ao seu padrão mental antes mesmo de você abrir a boca. E isso nos leva ao erro mais caro que 99% das pessoas cometem: esperar por um sinal externo para começar a jogar o jogo do sucesso. A maior mentira que contamos a nós mesmos: quando eu me sentir confiante, vou agir. Nightingale desmontou esse mito. A maioria das pessoas espera por algo externo. O segredo está dentro. A verdade é brutal. Você nunca vai se sentir pronto.
Os melhores cirurgiões ainda sentem frio na barriga antes da primeira incisão. A diferença? Eles cortam assim mesmo. Seu cérebro é como um motor a diesel. Precisa de ação para esquentar antes de funcionar plenamente. Um escritor esperando inspiração olha para páginas em branco. O profissional senta e escreve a primeira frase ruim, sabendo que a 15ª será genial. A motivação não precede a ação. Ela é filha dela. Até a Nike errou no slogan. Não é just do it, mas do it to feel it. Pense nos grandes inovadores. Steve Jobs não esperou o mercado estar preparado para o iPhone. Os irmãos Wright não esperaram se sentir seguros para decolar. Eles tinham algo em comum. Agiam como se o sucesso fosse inevitável, mesmo quando tudo dizia o contrário. O mundo recompensa comportamentos, não intenções. Experimente este antídoto contra a paralisia. A regra dos 5 segundos. Quando identificar uma oportunidade, haja dentro de 5 segundos, antes que seu cérebro invente desculpas. Mandar aquele e-mail importante, fazer a ligação difícil, começar o projeto adiado. Nightingale diria que isso é roubar a vantagem do medo. E aqui está o segredo sujo que ninguém conta. Quando você age primeiro e sente depois, o universo começa a conspirar a seu favor de formas que desafiam a lógica. O mundo funciona como um espelho distorcido. Ele reflete não quem você é, mas quem você age como sendo. Nightingale revelou: a vida nos devolve exatamente o que colocamos nela. Trate-se como secundário, e os outros farão o mesmo. Comporte-se como indispensável, e oportunidades surgirão como se fossem magnetizadas. Não é lei da atração, é lei da ação consistente. Observe 2 vendedores no mesmo mercado. Um entra nas lojas cabisbaixo, pensando, vão me rejeitar. O outro, com postura ereta e a certeza de que oferece valor. Adivinhe quem fecha mais negócios. O ambiente não responde ao seu discurso, mas à sua energia não verbal. Até cães farejam medo. Humanos detectam insegurança em microexpressões. Um estudo da Universidade de Colômbia mostrou que pessoas que vestiam roupas de executivo antes de reuniões conseguiam 38% mais concessões, mesmo sendo estagiários. O segredo? A roupa era só o gatilho. O verdadeiro poder estava na mudança interna de identidade que ela provocava. Quando você muda como se vê, o mundo muda como te vê. Experimente esta semana. Em cada interação, seja com o garçom ou o CEO, haja como se você fosse a pessoa mais importante da sala, sem arrogância. Note como o tratamento muda. Nightingale chamava isso de o efeito espelho social. Quando você para de pedir respeito e simplesmente assume que merece, os outros concordam por reflexo. E isso nos leva ao exemplo mais poderoso de todos, uma metáfora que Nightingale usava para mostrar como a mente é o solo onde tudo cresce ou morre. Nightingale tinha uma metáfora certeira. A mente é como a terra, aceita qualquer semente que você plantar. Imagine 2 fazendeiros. Um cultiva milho com técnicas precisas, rega diariamente e protege das pragas. O outro joga sementes aleatórias e espera que a chuva faça o trabalho. Em 6 meses, um colherá toneladas, o outro, ervas daninhas. Sua mente funciona igual. Veja o caso da Starbucks. Em 1987, Howard Schultz comprou uma pequena torrefação de café. Enquanto outros donos de cafeteria pensavam vender café, Schultz agia como quem estava criando um terceiro lugar entre o trabalho e casa. Decorou as lojas como salas de estar, treinou baristas para conhecer clientes pelo nome. Resultado? Transformou um commodity em experiência premium. Você pode testar esse princípio hoje mesmo. Escolha uma área para agir como se. No trabalho, finja que é o consultor mais bem pago da empresa e haja de acordo. Nos relacionamentos, comporte-se como a pessoa mais interessante da sala. A mágica está nos detalhes, o tom de voz que usa ao pedir aumento, o tempo que dedica a se preparar, até como ocupa espaço numa reunião. Um exercício poderoso: escreva como sua versão ideal resolveria seus problemas atuais. Depois, siga esse roteiro à risca por 7 dias.
Nightingale diria que isso é fazer a mente engolir sua própria mentira até ela virar verdade. A diferença entre fantasia e realidade é apenas consistência. E agora, o desafio final: transformar tudo isso num hábito tão natural quanto respirar. Chegou a hora de transformar teoria em carne e osso. O desafio é simples. Pelos próximos 7 dias, você vai viver como se o sucesso fosse inevitável, não uma possibilidade. Isso significa acordar e se vestir como a versão que quer se tornar, não como a que está agora. Se almeja ser diretor, organize seu dia como um diretor faria, desde a agenda até as conversas. Comece pelo físico. Seu corpo é a primeira ferramenta de persuasão. Ande 10% mais devagar, como alguém que tem lugar importante para estar. Responda e-mails como se cada palavra valesse $100. No terceiro dia, você notará algo estranho. As pessoas começarão a tratar você diferente, mesmo sem saber por quê. Nightingale chamava isso de o efeito halo comportamental. Carregue um caderno para anotar pensamentos sabotadores. Toda vez que pensar, não consigo, escreva e substitua por como posso. No sexto dia, queime essas páginas. É simbólico, mas seu cérebro registrará o ritual. Aos poucos, você estará reprogramando décadas de padrões mentais limitantes sem precisar de terapia cara. O pulo do gato está na consistência, não na intensidade. Não é sobre mudar tudo de uma vez, mas sobre manter o personagem por tempo suficiente para ele deixar de ser atuação. No sétimo dia, antes de dormir, escreva: o que eu faria se soubesse que não posso falhar? E agende isso para o dia seguinte. O verdadeiro teste começa quando o desafio termina. E é aí que você descobre se estava apenas brincando ou realmente decidiu mudar de vida. Sucesso nunca foi sobre sorte ou talento inato. É um jogo mental que você já tem todas as ferramentas para vencer. Nightingale provou que basta agir como se o resultado fosse inevitável para que o universo comece a conspirar a seu favor. Cada pequena ação no presente é um tijolo no palácio do seu futuro. O que separa os que realizam dos que só sonham é a coragem de viver hoje como a pessoa que pretendem se tornar amanhã. Agora você sabe o segredo que 95% das pessoas nunca entenderão. Confiança não precede a ação. É seu subproduto. Os maiores vencedores da história não eram os mais talentosos, mas os que persistiam em comportamentos de sucesso, mesmo sem ver resultados imediatos. Eles entendiam que a mente é como músculo, só cresce sob tensão consistente. Este é o momento da virada. Você pode fechar este vídeo e voltar à sua rotina normal, ou pode começar agora mesmo a agir diferente. Nightingale diria que a escolha em si já é um teste. Quem realmente quer mudar não espera por amanhã ou condições perfeitas. O sucesso começa no exato instante em que você decide parar de negociar com suas desculpas. O convite está feito. As ferramentas estão em suas mãos. O resto depende apenas de quanta fome você realmente tem. Haja como se não houvesse plano B, porque para quem pensa como você está aprendendo, nunca há. Se este conteúdo mexeu com você, não deixe que termine aqui. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque nos próximos vídeos vamos desvendar mais leis mentais que podem transformar sua vida de formas que você nem imagina.